Olá, estamos aqui para mais um episódio, para mais um programa Inteligência Relacional para Casais. E claro, né, eu estou aqui acompanhada do meu maridão lindo, né, Olá, Anderson? pessoal, tudo bom? Um prazer estar de volta falando com vocês e ao lado da minha amada e linda esposa, Cristine Reis. Sim, e hoje nós preparamos um tema bem legal. A gente ama falar, né, amor? Pra casal. Sim, sim, a gente entende os desafios, Sim, mas a gente também entende e vivencia a recompensa de vencer esses desafios. sim, é maravilhoso. É igual você ganhar a medalha de ouro. Sim, e aí nós estamos aqui para falar sobre o que hoje? Comunicação. Será que é um tema interessante para relacionamento? Eu acho que é primordial para qualquer relacionamento. Será que é importante para desenvolver a inteligência relacional? Sim, eu acho que é muito importante você desenvolver uma boa comunicação, porque se não fosse a comunicação, a gente não conseguiria se desenvolver nem se relacionar com ninguém, né? Quanto Exato. mais quando a gente está falando de um relacionamento debaixo de quatro paredes. Exatamente, é isso que eu ia dizer. A comunicação, na verdade, ela está presente, ela é importante em qualquer relacionamento. Exatamente. Né? Em Seja qualquer área, seja profissional, profissional, pessoal. com outros membros da família, não Sim. somente entre o casal, né, mas com os filhos, com a família de origem. A comunicação ela está presente o tempo inteiro. Uhum. Eu lembro, a gente fala de comunicação, eu lembro do nosso filho mais velho, que ele, quando nasceu e foi crescendo, a gente ficou preocupado porque ele demorou um pouquinho a falar. Assim, demorou na minha cabeça, né? Eu lembro que quando eu falei para a pediatra, e aí, o que está acontecendo? Ela falou assim: pois é, Anderson, ele já poderia estar falando inglês com essa idade, né? Como que Ele não está não está falando? falando inglês ainda. Aí eu comecei a rir. E aí, dentro daquilo que ela conhecia da área dela, ela falou assim: fica tranquilo, porque isso é muito natural. E quando É ele. só para vocês entenderem, ele tinha aí em torno de 1 aninho de idade, tá? É, um ano e Então, para pouquinho, vocês bem, entenderem a bem brincadeira pouquinho. da É. pediatra. Como não está falando inglês, Anderson? Foi, Só para não. me tranquilizar com a brincadeira. Mas a comunicação é fundamental entre pai e filho, para se expressar. Isso é muito importante. Sim. E a comunicação, ela está presente o tempo inteiro e é, é até engraçado, porque, por exemplo, quando você fala de idioma, né? Uhum. Nós temos aí vários idiomas. Se você não falar na língua Sim. que o outro compreende o outro, Uhum. a sua comunicação ela não vai ser assertiva. Não vai ser compreendido. A Exatamente. gente já teve a oportunidade de viajar, moramos um ano num país que a língua era espanhol e é muito engraçado porque o idioma, embora pareça semelhante como o espanhol, ele tem algumas características muito diferentes que você acaba achando que é uma coisa e é outra. Sim. Mas para a gente ir destrinchando esse assunto um pouquinho melhor, né? Vamos Aham. falar um pouquinho da base, do conceito, né? Da comunicação. Sim, A comunicação, ela tem ali a sua divisão, podemos dizer assim, né, amor? sim. Para que ela funcione, para que ela tenha aí a Para que sua... exista a comunicação. Para que Exatamente. exista a Senão não é comunicação. comunicação. Exatamente. Um exemplo, se eu estiver sozinho, eu posso estar até falando comigo mesmo, mas eu seria considerado um maluco, né? O cara está falando sozinho. Para que haja uma comunicação, tem que haver, pelo menos aí, o emissor e o receptor. Exatamente. Ou seja, quem fala e quem compreende. Não Exatamente. é nem quem escuta. Sim. É quem compreende a É, mensagem. porque você pode falar e o outro não compreender e você não conseguir se comunicar, Exatamente. né? Você vai estar ali falando, aquela confusão, mas a comunicação não vai estar sendo estabelecida. Exatamente. E a comunicação, ela precisa ser compreendida de forma correta. E hoje em dia a gente percebe muito claramente que a maioria dos casais encontram muitos desafios dentro do relacionamento porque um não consegue entender o que o outro está dizendo. E é engraçado porque quando a gente atende casais com esse tipo de problema, a gente vê que para aquele que está falando, está muito claro, está muito óbvio. E para o outro, não. Isso aí é a falta de uma comunicação assertiva dentro do relacionamento. Então, vamos voltar aqui para explicar que dentro de uma comunicação é preciso haver o emissor, o receptor, mas também é importante que haja o canal
qual é o canal que a gente vai utilizar para se comunicar da melhor forma com que o receptor entenda. E aí, quais são as possibilidades de canais? Hoje em dia são várias, né? A mais utilizada hoje eu acredito que seja o WhatsApp. O WhatsApp é um canal de comunicação, Sim. não é? Você pode usar ali a sua voz para fazer áudios, você pode escrever texto. Existe a comunicação verbal, a comunicação não verbal. E a não verbal você consegue no WhatsApp, por exemplo, perceber pelo tom de voz. É a questão do não verbal. Você, embora você não esteja ouvindo, mas você está sentindo o tom, você vai saber se a pessoa está chateada, está feliz, está alegre. Sim, agora independente do canal, Uhum. ou seja, utilizando a fala, ou utilizando gestos, qualquer que seja o canal, para existir de fato uma comunicação, precisa ter uma compreensão da mensagem correta Exatamente. e a mensagem por completo, certo? Certo, certíssimo. Porque se você entende, é igual quando a gente manda um áudio para alguém. E se o nosso áudio, ele começa bem, no meio do caminho ele começa a ficar distorcido, você não sabe exatamente o que a pessoa quis dizer. Exatamente. E muitas das vezes a pessoa não usa fala, usa só gestos, Sim. né? E você tem uma comunicação muito efetiva, muito assertiva. Sim. Né? Eu me lembro que quando a gente morou na Nicarágua, né? Uhum. Eu tinha uma amiga lá que ela não sabia falar nada de espanhol, mas ela dava o jeito dela de se comunicar Sim, e ser compreendida, porque a comunicação é só quando existe compreensão. exatamente. Então a gente saía em feira, a gente saía para qualquer lugar, ela não deixava de sair para lugar algum, ela brigava no trânsito, ela fazia de tudo Era através comédia. de quê? Gestos, Mímicas. né? Então ela Uhum. se comunicava. Ela chegava numa feirinha, ela dizia o que ela queria. Né? Através de quê? De gestos. Nosso filho também, quando era pequeno, o Matheus mais Uhum. velho, ele queria aquele biscoito cookie. Uhum. Lembra disso? Lembro, perfeitamente. E aí vem essa história da comunicação que ele contou aí, que a pediatra brincou, porque a gente percebia que realmente, na nossa percepção enquanto pais, ele estava com um Certo. atraso na Uhum. fala. Né? Mas ele se comunicava. Perfeitamente. A gente entendia tudo que ele falava, ele entendia tudo que a gente falava, mas ele usava muitos gestos. Sim. Esse exemplo aí do cookie, ele utilizava... Toda vez que ele queria biscoito, É. ele fazia o quê? Assim pra mim, ó. Apontava e fazia assim, ó, os pontinhos do cookie, o Do chocolate, chocolate, das as gotas de gotinhas chocolate. de chocolate no biscoito. A gente A sabia que ele queria cookie. Ou seja, se comunicava. Sim. E imediatamente nós dávamos o cookie pra ele. Pronto. E o aí que foi onde a pediatra falou: é claro que ele não vai falar, ele não precisa, ele se comunica através de gestos e vocês Atendem. correspondem. Exatamente. Então foi onde ela nos explicou que a gente precisava o quê? Provocar. Isso. O que você quer? Fala pra mamãe. Né? Aí Mas ele a vinha- comunicação, ela era estabelecida. Sim. E E aí a- vem a importância da gente estabelecer alguns acordos dentro do relacionamento para que essa comunicação seja boa para os dois lados. Sim. Porque naquele momento, nós como pais estávamos entendendo perfeitamente o que ele queria, mas não era bom para ele se ele continuasse simplesmente utilizando gestos, porque os outros de fora não saberiam. E ele estava sendo preparado para a vida, Sim. não é? E aí, o que que pode, que interfere, na verdade? Pode não. O que que interfere na interpretação? Porque a comunicação acontece, não é só o que é dito, não é só o que de qualquer forma tenha tentado se comunicar através de gesto, né, ou WhatsApp, mas ela é o quê? O que é compreendido também. Sim, eu acho que é o mais importante. Sim. O que é Porque eu compreendido. posso falar A e você, Anderson, entender B. Exato. A comunicação foi assertiva? Não, se eu entendi bem e você falou A, E isso acontece muito. muito, mas muito. Nos casais. Muito. Muito mesmo. E a gente vê isso com uma frequência muito grande. E por que, amor, que muitas das vezes eu falo A e você pode entender B? É porque depende não só da sua fala, depende da minha história de vida. Da construção que você tem, uma construção Isso. psíquica. Olha, amor, você falou uma coisa muito interessante. Quando eu estive em Portugal pela primeira vez, eu achei assim, o pensamento, a forma de construir o pensamento deles é muito diferente da nossa. Hoje, aqui no Brasil, a gente utiliza risco de morte. Hoje a gente fala isso com maior naturalidade. Mas em 1998, que foi a primeira vez que eu fui, eu vi uma frase num ônibus assim, cuidado, risco de morte. E naquela época, no Brasil, era risco de vida. E quando eu li risco de morte, eu falei, caramba, não é que eles têm razão? Por quê?
eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu posso morrer. O risco não é de viver. O risco não é de Vivo viver. você já está. Vivo eu estou, o risco é de morte. E aí passaram-se os anos, eu não sei em que ano veio essa expressão, e a gente passou a adotar a expressão risco de morte. Mas então é a forma de construir o pensamento. Lá mesmo, nesse exemplo de Portugal, a gente chegava e falava, o restaurante vai fechar, fecha no domingo? A pessoa, não. Você chegava no domingo, o restaurante estava fechado. Aí eu perguntei, aí você chegava na segunda, aberto o restaurante, e falava assim, você falou que não fechava, eu vim ontem e estava fechado. Eles respondiam, não fecha porque não abre. Não fecha porque não abre. Oh! Então, essa questão da comunicação e a construção do pensamento, do raciocínio, é o que você acabou de falar. A comunicação não é o que fala, mas envolve também o que você tem de construção psíquica. Exatamente, o que o receptor tem. Sim. Né? É a história de vida, aí envolve os traumas, as dores, tudo. Eu costumo falar, eu gosto sempre de usar o exemplo da lente. Uhum. Né? Então, a comunicação, ela passa pela lente que eu enxergo o mundo. Sim. E a minha lente, ela pode ser limpa, total clareza, não tenho dores, nada, já tratei várias questões, então eu consigo alcançar o máximo do outro, ou ela pode ser uma lente totalmente embaçada. Sim. Por dores. E eu vou olhar para o Anderson e eu vou ver o Anderson 100% como ele é? Não. Eu vou ver o Anderson de acordo com a lente em que eu tenho. E a minha lente tem a ver com a minha história. Verdade. E a comunicação, ela passa muito por isso. Sim. Então, muitas das vezes a gente percebe que existe os casais, né? Uhum. Que a gente atende, enfim, no decorrer de toda a nossa jornada aí. Muitas das vezes existe feridas são causadas dentro do próprio relacionamento ali conjugal, devido a uma comunicação que não é assertiva, por se trazer dores. Então, muitas das vezes o receptor, ou seja, quem recebe a comunicação, vamos dar um exemplo, né? O marido fala que aquela roupa não ficou legal na esposa. Sim. E aí ela vira e fala assim, meu marido falou que eu sou feia. Ele não falou que ela é feia. Ele falou que ela é feia? Não. Mas o que ela entendeu? Que ela é feia. Qual foi a mensagem que a comunicação transmitiu? Pra ela, que ela é feia. Mas ele disse? Não. Só que isso acontece? Só que aquela roupa não ficou bem nela. Mas por que ela entendeu isso? Muitas das vezes pode ser por um trauma, por uma dor. Sim. Na sua história. Sim. Causada por um pai, por uma mãe. Sim. Às vezes um coleguinha de escola. Às vezes sofreu bullying na escola. Sim. No sentido de não se sentir bonita, de ser zoada, de ser isso e ser aquilo. E aí, quando o marido falou, essa roupa não ficou boa em você, automaticamente lá no inconsciente, isso não é claro, isso acontece de forma inconsciente, ela acessou esse gatilho dessa dor, que não foi curada. Sim. Mas aí a confusão já tá feita. Porque ela acredita, essa é a verdade dela, que o marido disse que ela é feia. Exatamente. E como é que a gente resolve isso? Aí é que entra a questão de você saber se comunicar de acordo com a pessoa que você está falando. Aí vem a importância dos cônjuges, além de se autoconhecer, conhecer um pouquinho do outro. Sim, é fundamental conhecer a história do outro. Peraí, aí esse marido, por exemplo, peraí, eu não falei isso. Ao invés de partir pra dentro, brigando, discutindo, você é louca, não falei isso. Eu não falei nada disso, você né? tá mentindo, tá colocando palavra na minha boca. Deixa eu entender um pouquinho, por que ela tá me falando isso? Não é algo tão simples. Não é mesmo, ainda mais no calor da emoção. Exatamente. No calor da emoção, não foi isso que eu disse. Sim. Né? Então, assim, a gente também não tá falando aqui pra você, casal, não discutir. Mas o que o autoconhecimento faz? Anderson e Cristine, não acontece isso com vocês? Acontece. Claro. A única diferença é que, por termos o conhecimento, nós corrigimos muitas das vezes mais rápido. Sim, isso é muito importante. Isso, mas nós passamos pelos estímulos e muitas das vezes caímos. Não somos é aprovados. É né? isso aí. Mas corrigimos. Sim, mais rápido. Entendemos que algo precisa ser corrigido. Sim. Não pode continuar dessa então, forma. muitas das vezes, no calor, numa situação como essa, a gente discute, Sim. mas logo depois, peraí, deixa eu refletir o que é que aconteceu. Sim, reflete, O respira. que aconteceu nessa comunicação? Sim. Qual foi o ruído?
Né? Por que o Anderson compreendeu dessa forma? Por que a Cristine compreendeu dessa forma? E aí é onde vem o casal ajustando, pedindo perdão, Sim. sabe? Reconhecendo. Eu acho que eu falei de uma forma que talvez tenha te ferido por Sim. algo que você carrega. Ou se você não quer falar sobre isso, talvez eu não tenha me comunicado da melhor forma que você entendesse. Exatamente. E aí vem sempre uma dica também, viu, casais, que eu gosto de dar na questão de comunicação quando você perceber o ruído da comunicação, uma pergunta muito estratégica que cabe para você começar a desobstruir essa comunicação. Uhum. Sair daquele caminho da rota do conflito, vamos dizer assim. É perguntar, peraí, o que você entendeu? Isso que eu ia falar. É isso aí, amor. O que você entendeu que eu disse? Sim, isso é muito importante, até mesmo antes de você entrar em conflito. Sim, até porque numa comunicação, não somente casal, né, de uma forma abrangente, Sim. quem é o responsável para a comunicação ser assertiva? É o emissor. É o emissor, seja quem fala. É quem entrega a mensagem. Exatamente. Não é de quem recebe. Não. E muitas das vezes o que acontece, né, em vários relacionamentos, não somente conjugal, mas o nosso foco aqui é relacionamento conjugal, né, relacionamento amoroso, é aquela coisa de, eu já falei. O problema é seu, se você está entendendo errado. Sim, e não é problema do outro. Muitas vezes até na empresa, né? Sim. Fulano, você já passou isso para a tua equipe? Já falei. Já falei. Tipo assim, zero responsabilidade. Eu já entreguei a informação. Né? E, problema... não foi isso que eu disse. Sim. Ele que entendeu tudo errado, o problema é o outro. Muitas das vezes, na comunicação, a gente quer culpar o outro por não ter entendido da forma correta. Sim. Mas a gente precisa entender que a responsabilidade na comunicação é de quem entrega a comunicação. Sim. E, por exemplo, usando o exemplo que a Cristine falou no âmbito profissional. Quem aqui não teve algum chefe na vida que a comunicação dele não era tão assertiva? Eu já tive alguns. E aí o meu papel era, ok, ouvir, saía, refletia, não sei se eu estou fazendo o que ele pediu. Volto lá e pergunto, estou no caminho certo? É isso que o senhor quer? E muitas vezes eu falo assim, não é nada disso. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você, vou agora por aqui. Então, antes de você ter a certeza de que o que você está fazendo é aquilo que o outro falou para você, vai perguntando. Sim. Vai tendo a certeza de que o que você está fazendo é o que o outro pediu para você fazer. Ou é que o outro quis dizer. Né? Exatamente. Alguns casais que a gente atende, quando a gente vai conversar, fala assim, eu marquei em tal lugar e foi para outro. Só que o outro fala assim, não, você não marcou em tal lugar. Você não falou e na cabeça de um tinha dito claramente. É a tal da dedução, o perigo de você deduzir as coisas. Porque na cabeça de um pode estar óbvio, está muito claro, mas no outro não é claro igual está na sua. Então, se certifique. Você entendeu o que eu quis dizer? E tal, isso é importante. Sim, e assim, de ambas as partes, né? Tanto do que entrega a mensagem quanto daquele que recebe, ter a humildade para corrigir. Sim. A mensagem que foi mal interpretada ou que foi mal entregue, enfim, qualquer que seja. Então, assim, se o outro está dizendo não foi isso que eu quis dizer, acredite, tenha disposição para corrigir essa situação. Verdade. Porque muitas das vezes acontece a falha da comunicação e aí o outro vem tentar corrigir, o outro continua pisando firme, né? Eu falei com você tal coisa. Não, foi isso sim que você quis dizer. Isso. E fica insistindo, né? Ou seja, colocando lenha na fogueira. Então que a gente tenha o quê? Disposição, coração quebrantado para acertar. Se o outro disse que essa não foi a intenção, acredite que não foi. Exatamente. E aí uma dica também para ajudar ao casal a não ter ruído na comunicação que a gente estabeleceu logo quando a gente se casou, a gente quando se casou, a gente foi morar numa casa muito grande. E aí a gente percebeu que, às vezes, eu estando num cômodo, a Cristine estando em outro, ela falava, eu não ouvia, eu falava, você não estou entendendo. E às vezes ela nem ouvia, ou aumentava o tom de voz, e aquilo ficava um ambiente ruim dentro do nosso lar. E a gente não queria isso. Então a gente criou o seguinte, estabeleceu um acordo. Quando eu estiver num ambiente e você quiser falar comigo, e se eu estiver em outro, vai até mim e fala comigo. Porque aí não vai criar aquele ambiente de gritaria dentro de casa. Sim. Que a gente não... E aí lá vai, né, mais um comentário. Cristine e Anderson, a comunicação de vocês é 100% colocando esse acordo em prática? prática? Não.
às vezes a gente se pega quebrando esse acordo, Sim. mas rapidamente lembramos, saímos de onde estamos, respiramos fundo e vamos até o outro. Sim. Para quê? Para poder cumprir aquele acordo. Exato. Porque esse exemplo aí que a gente está dando, por que às vezes a gente mesmo se pega não cumprindo? Porque Sim. na minha cabeça, colocando agora eu como emissor, na minha cabeça ela está num ambiente tão próximo que ela está me ouvindo. Mas às vezes não está ouvindo mesmo. E aí não adianta eu afirmar que ela está ouvindo, já que ela me diz que não está. Então, como ela falou, eu tenho que ter disposição de acreditar no meu cônjuge e falar assim, ela não ouviu. Sim. E aí, antes da gente continuar aí nos acordos, eu Aham. queria dar 2 exemplos de como a mensagem ela é recebida. Ela depende de um fator emocional, da história de vida do receptor, de várias questões. Eu queria dar um exemplo bem lúdico, Aham. que é o exemplo do nosso filho, né? Sim. Que quando eu era pequeno, a gente estava assistindo aquele filme A Era do A Gelo. Era do Gelo. Era do Gelo. E aí, qual Provavelmente era a Era do Gelo 1. sim. Tem muito tempo isso, Tem. né? Então, assim, a gente estava lá assistindo a Era do Gelo. E aí, qual é o nome daquele bicho? Mamute. Tem o mamute, e aí veio a mamute fêmea. E a mamute fêmea, ela veio junto com 2 gambazinhos, Sim, que viviam agarrado Agarrados nela. nela. Agarrado nela. Os gambazinhos eram como se fossem os protetores dela, os que Sim. cuidavam dela. Aí, quando apareceu o mamute macho, e aí rolou aquele clima entre os 2 mamutes, o gambazinho macho virou para o mamute. virou para o mamute macho E fez, fez assim, assim, fez ó. o gesto. Tarado. tarado. Isso no desenho animado, É. né? Nessa época, a gente evitava, né? Sim, porque- Como até hoje, né? Sim. Mas hoje eles já são grandes. Claro. Então, mas é o que a gente recomenda para qualquer família. Que tem Evitar filho pequeno, né? que tem filho pequeno, porque eles estão em construção. Então, Sim. o que eles veem, eles vão carregar. Então, a gente evitava alguns filmes com falas, com cenas. E a gente sabia que essa palavra, dentro de um desenho infantil, há 15 anos atrás, iria chamar a atenção dele. Sim, com certeza. E aí, na mesma hora, eu olhei pro Anderson, né, amor? E pensei, Ele vai já perguntar era. Já era. Sim. Ele vai perguntar o que é o que é isso tarado. e o que é que a gente vai responder. É. Porque é uma palavra Nova. nova para ele. Aham. Beleza, passou, acabou o filme, ele não perguntou nada, gente. Ele não perguntou nada. Passaram-se dias, do nada. Meu filho, do nada, conversando, não me lembro com conversando quem. com a gente, eu acho. Ele tira o dedinho. Que eu vi ele tirando o dedinho, eu falei, lá vem, vai repetir. Tarado. Ele repetiu isso? Não, ele não falou Ele tarado. virou e falou assim, calado. Por que que eu gosto desse exemplo? Por que que ele entendeu calado? Porque era a construção psíquica dele. Sim, era a palavra que ele conhecia. Exatamente. Era um caminho neural de Uhum. desenvolvimento que ele já tinha trilhado. Uhum. Quem é que entende o tarado? O adulto que sabe o que é tarado. Sim, O adulto, a criança que não entende, como era o caso dele, ele vai procurar o quê? Associar algo que ele conheça, que é Exatamente. familiar para ele. sim. Então, o que foi que ele compreendeu, apesar de ter sido dito tarado, ele entendeu calado. Calado. E aí ele usou no momento que ele queria dizer calado. Então, trazendo para o nosso assunto de comunicação, o que foi comunicado para o nosso filho? O calado. O calado. Sim, porque era o que ele já tinha como experiência de vida. Sim. Então, se eu quisesse que ele entendesse o tarado, eu teria que construir com ele Uhum. para ele compreender. Sim. Então, assim, percebe o quanto a comunicação ela depende de vários fatores? E essa questão da construção psíquica, das dores, de traumas, do que a pessoa tem de construção interna, vai interferir diretamente no que ela compreende? Sim, nossa, é algo simples, mas ao mesmo tempo complexo, com muitas variáveis envolvidas. Por isso que a comunicação não é fácil, muitas das vezes. Sim. Um outro exemplo que eu queria trazer é de um casal que nós atendemos, né? Que a queixa era, ela é mentirosa. Sim. Lembra E eles disso? viviam muito bem, né, amor? Já tinham anos de casados. Viviam muito bem Uhum. e nós estávamos ali acompanhando eles. Sim. E eles viraram um pé de guerra, brigando, uma briga feia. E aí o marido veio até a gente e falou assim, ó, fulana é mentirosa.
Sim, e ele afirmando E ele afirmando, ele acreditava que ela estava que mentindo. ela estava mentindo Ou para ele. seja, era a verdade dele. Dele. Ok? E aí nós fomos conversar, e aí nós ali conversando, tentando entender o que acontecia. A questão era, porque ela esquecia. Ele contava algumas coisas para ela. Passado pouco tempo, ela falava: você não me disse isso. Exatamente, por isso que Você ele não me chamava ela falou. de mentirosa. E aí ele falava: eu te falei. Sim, E ela falava: perfeito. você não me falou. Exatamente. Então, pra ele, ela era mentirosa. Sim. Eu falei, ela tá dizendo que eu não falei. E ela dizia pra gente que não estava mentindo. Sim, eu não tô mentindo, ele não me falou isso. Aham. E aí lá fomos nós, Gabriel, tentar entender o que acontecia com aquele casal. Sim, E aí meu marido foi muito iluminado, gente. iluminado mesmo. Ele por resolveu Deus. perguntar se ela estava tomando alguma medicação. Sim, eu não sou médico, tá, gente? E ele não é médico, né? E isso já tem muitos anos. Sim. Por isso que eu falo que foi assim, iluminado, porque Aham. nós não tínhamos a bagagem e conhecimento Claro. que nós temos hoje. Aham. E aí ele virou e resolveu perguntar se ela tomava alguma medicação. E aí nós já acabamos descobrindo que ela tomava uma medicação sim. Ela tinha acabado de tomar um medicamento, ela Tarja estava preta, já, ela sei tava lá, uma fazendo- semana, pouco tempo, Faz- estava tomando por tratamento odontológico Sim, ela estava tomando uma medicação forte. forte. E aí o Anderson virou e falou assim: você já deu uma olhada na bula dessa medicação? E aí quando olhou a bula, Um dos efeitos colaterais era o era o quê? esquecimento. Esquecimento. Perda de memória. É. Aí eu falei, agora você vai procurar o seu dentista e perguntar para ele se tem algum outro medicamento, porque esse não está te fazendo bem. Exatamente. Ela substituiu o medicamento e tudo ficou bem de novo. Então, olha o ruído na comunicação. Sim. E aí, eu não posso deixar de falar as ferramentas que hoje nós temos para ajudar o casal a melhorar a sua comunicação. E uma delas que eu acho fantástico, que é o alinhamento de perfil comportamental para casal. Eu acho isso maravilhoso, porque me ajudou a entender como era a Cristine e ajudou a Cristine a entender um pouco mais de como eu era. Sim. Esse alinhamento de perfil comportamental é fantástico, porque você... Ah, mas eu já conheço ela porque eu já estou casado há mais de 20, 30 anos. Mas isso é uma ferramenta que está lá, é um relatório que você vai ter falando sobre o seu cônjuge. E você vai olhar e falar assim, cara, é assim mesmo. E ali tem dicas de como você pode se relacionar, como o outro gosta de ouvir, né? Uma outra ferramenta que também me vem à memória agora é a questão das linguagens de valorização, que fala muito da comunicação. Sim. Porque a comunicação, como a gente já falou, é aquilo que o outro entende. E aí, por exemplo, uma das linguagens de valorização que existe é o ato de serviço, né? Que você faz as coisas pelo outro, de servir. Só que muitas das vezes seu cônjuge, a linguagem de valorização dele é Palavras de afirmação. palavras de afirmação. E aí você insiste em Em servir, em fazer as coisas para o seu cônjuge, fazer tudo por ele ou para ela. Só que para ela, ou para ele, a linguagem de valorização que mais é aflorado nele, no seu cônjuge, é a palavra de afirmação. Ou seja, precisava só que você falasse: como você é linda, meu amor, como eu admiro você e tal. E aí entra aquilo que eu falei. Sim, e aí junta Aham. com o que a gente começou a falar, né? De construção psíquica, de história, de histórico de familiar, de dores. E aí essa pessoa que tem como palavra de afirmação e ela não recebe essa comunicação dessa forma, vai de encontro com as dores dela, de ter se sentido rejeitada, Sim. de não ter se sentido validada pelo papai, pela mamãe, pela escola, pelo Aham. professor. E aí esse marido também não fala na comunicação que ela melhor entende, isso vira uma confusão. Não é, amor? Muito sério, isso é Sim. muito sério. Porque a pessoa fala assim, ele não me ama, ela não me ama. E na verdade ama. Ela só não está conseguindo se comunicar. Exatamente. Está entregando uma mensagem que o outro não está entendendo. Exatamente. Então, assim, tem vários acordos que você pode fazer para melhorar a sua comunicação, como, Sim. por exemplo, conhecer seu perfil, autoconhecimento, conhecer sua história, criar estratégias práticas mesmo, não se fala em cômodos separados, quer falar, chega até mim, Sim. né? Fala no momento certo. Exatamente. Perceba emocionalmente como está o seu cônjuge, se é a hora de você falar, Sim. se é a hora de você tratar determinado assunto. Às Então- vezes é hora de se calar. Exatamente. É a melhor forma de você resolver, às vezes. Isso. Muitas das vezes o silêncio comunica. Muito mais, Muito né? mais. Sim. Então,
Tem acordos que você pode construir aí, se você tiver dificuldade, você pode estar pedindo ajuda. E aí, para finalizar o episódio de hoje, que a gente precisa finalizar. E a gente gosta muito de falar com vocês, de compartilhar Sim. esses conhecimentos com vocês. É claro que a gente não tem como esgotar nesse pouco tempo, mas a gente queria deixar aqui o nosso convite para vocês entrarem em contato conosco, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessas ferramentas que a gente teve contato ao longo dos anos. A gente gostaria muito de ter você conosco, para que o seu relacionamento possa ser tão bom quanto Deus sonha em ter esse relacionamento com você e você com seu cônjuge. Acredite, o seu casamento, o seu relacionamento, ele pode ser tão melhor quanto você quiser, quanto você acreditar e decidir por isso. E aí eu queria deixar aqui o meu WhatsApp, que é o 619 93 33 16 32, 619 93 33 16 32, para que as pessoas que quiserem fazer contato comigo tenham total liberdade. E o seu, amor? E o meu WhatsApp é 61, para você mulher que queira falar diretamente comigo, o marido também, não tem problema não, fiquem à vontade. Com certeza. É 61 99651 4321. E o Instagram é @Cristine com I, Cristine com I, B Reis, @Cristine com I, B Reis. Lá você vai encontrar todo o nosso trabalho, mentoria para casais, terapia para casais, né, terapia individual, e você vai ali conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E a gente precisa se despedir, então a gente aguarda você no nosso próximo episódio e até o próximo. Um beijo grande. Um beijo.